É a segunda música que teve esse processo, Vamos eu mandei uma letra aqui. primeiro, Bom! ela depois. Eu havia escrito Que calor de 250 graus. Para um projeto, uma encomenda de uma revista, enfim. Pessoal, para quem está chegando, agora são 5h58. Logo mais eu vou estar junto aqui com a Camila. A Camila é da iDados. Ela é consultora especialista em gestão de dados. Justamente isso. E ela vai falar um pouquinho da trajetória dela, da história dela, do ser consultor, que tipo de resultados que ela está tendo. Então, enquanto isso, a gente vai ouvir uma musiquinha e eu vou aproveitar para poder clicar nesse aviãozinho e compartilhar com a galera. E você que está assistindo esse vídeo depois, que por algum motivo não esteve aqui ao vivo junto conosco, aproveita também para compartilhar com outras pessoas que talvez nem estão pensando em ser consultora, mas que você sabe que tem um perfil, que tem potencial e que de fato o mundo de ser consultor empresarial pode ser uma nova oportunidade profissional para a carreira delas. Combinado? Bora lá? Então eu vou deixar a musiquinha tocando, em 2 minutinhos a gente vai dando um pontapé inicial. Para você que vai assistir depois, já pode até adiantar e passar para frente, mas não esqueça de convidar as pessoas. Tamo junto. Quando eu estiver triste, simplesmente me abraça. E quando eu estiver louco, subitamente se afaste. Quando eu estiver fogo, suavemente se encaixe. Vamos chamar a galera. Quase 6 horas, para alguns final de expediente. Por outros dias só está começando. Independente da sua conjuntura e do teu cenário, é um prazer ter você aqui. Aí, ó. Foi. Camila já chegou por aqui. Camila, mais um minutinho eu te chamo para a gente poder dar um pontapé na nossa live. Hoje nós temos uma convidada especial que vai falar sobre gestão de resultados. Para você que está chegando agora e que ainda não me conhece, meu nome é Gustavo Rezende. Eu sou cofundador do Ser Consultor, que nasceu só com uma missão: poder criar uma nova possibilidade profissional para a tua vida através de ser consultor empresarial. Viver um estilo de vida a fio, de onde você pode trabalhar de qualquer lugar, aonde você é dono do teu próprio negócio, do teu tempo, aonde que a tua hora trabalhada vale muito mais do que em qualquer outra coisa. Então seja bem-vindo, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, de uma pessoa que está vivenciando isso na prática e não só de uma história bonita, ok? Eu faço um convite para você, clica no aviãozinho e escolha 2, 3 pessoas que você acha que, independente da idade, teria perfil para ser consultor empresarial, que tem um conhecimento e uma experiência prática que realmente pode fazer a diferença na vida das outras pessoas. Olha para essa pessoa agora, lembra de alguém, clica no aviãozinho, digita o nome dela e manda essa live para ela. Talvez ela não vai ver agora, mas eu tenho certeza, para as pessoas que tiverem conhecimento, vocês estão perdendo tempo, ou talvez não tiverem ainda a oportunidade. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o mundo de ser consultor empresarial. Beleza? Deixa eu chamar a Camila, que eu já vi que ela está por aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Camila, eu não sei se você está pelo computador, mas se sim, você tem que entrar pelo celular, porque senão eu não consigo te convidar. Agora acho que vai dar certo. Deu certo. Então, meus caros, enquanto a Camila vai chegando, eu quero desejar uma boa semana para você, uma ótima semana, que essa segunda quinzena de setembro seja melhor ainda, seja bom demais, e eu tenho certeza que vai ser. Considera. Deixa eu contar rapidamente, Camila já está por aqui, seja bem-vindo, César também. Camila, sábado agora, eu fiz um test drive num Volvo, né, no X60. E aí uma pessoa chegou para mim, uma pessoa da minha família, e falou assim, cara, e aí, foi lá fazer o test drive, que carro que era e tal. E aí, né, comentei qual que era o carro. Ela falou, pô, mas estava barato o carro? Eu falei,
depende do ponto de vista, mas o valor do carro é 300 mil reais, né? Ela falou, você 300 mil reais? Você pagaria 300 mil reais em um carro? Aí eu falei, gente, no meio de tanto dinheiro que tem no mundo, nós vivemos num mundo que é abundância pura, que é perfeito. Só o fato de a gente estar vivo já é perfeito. É claro que eu pagaria 300 mil reais no carro. E pretendo pagar. Né? Então, nessa conjuntura, uma mensagem que eu quero deixar para vocês inicialmente, e aí eu vou passar a bola para a Camila se apresentar, é: o resultado que você tem hoje é proporcional aos seus sonhos. É proporcional. Se você acredita que você pode, ou se você acredita que você não pode, das duas formas você está correto. Se você acha que você merece, ou se você acha que você não merece, é você que muitas vezes se boicota, que abaixa a sua barra. Então, meu convite para você é, a vida é só uma. Não faz dela mais ou menos, ok? Faça dela do tamanho dos seus sonhos, porque se é permitido sonhar, eu tenho certeza, né, que também é possível se realizar. Então, tamo junto. Obrigado por estarem aqui conosco. Camila, aqui em Maringá agora está 350 graus. Eu já estou com o umidificador, com o ar-condicionado ligado, né? Tudo mais um pouco, água gelada do lado. Mas conta um pouquinho quem é você. Eu estou falando isso porque ela está em Três Lagoas. Lá faz calor na sombra ou cidade quente. E seja bem-vinda, obrigado por disponibilizar o teu tempo por estar aqui conosco. Obrigada, Gustavo. Queria saber se estão me ouvindo, se a minha internet está boa, porque ultimamente aqui a internet está meio ruim. Estamos te ouvindo. Tá bom aí? Ah, então tá. Aqui hoje tá nublado, tive sorte para fazer a live. Bom, gente, como o Gustavo já disse, né, ele está fazendo essas lives aí com os consultores que passaram aí pelo projeto Ser Consultor. Como ele disse, meu nome é Camila, sou de Três Lagoas, sou sócia proprietária da iDados e nós trabalhamos aí com gestão de resultados. Eu sou da turma Gênesis, né, do projeto Ser Consultor. Vamos dizer que somos as cobaias do Gustavo. Muita coisa que vocês vão ver daqui para frente, né, foi com a gente que o Gustavo iniciou. E uma coisa, assim, muito importante, né, do projeto Ser Consultor aqui para a gente falar inicialmente, eu me lembro quando a gente começou, que todo mundo falava que o que faltava mais para ser um consultor era coragem, né? E aí era uma coisa muito presente na vida de todos, mesmo das pessoas que já tinham muita experiência, né? Porque ali na minha turma eu participei com uma galera que tem muita experiência, tem muita vivência, e o Gustavo, ele trouxe pra gente um caminho que ele já tinha vivido nos 10 anos aí dele, né? E aí, com o caminho que ele viveu, ele conseguiu mostrar pra gente que nós éramos capazes, né, de trabalhar como consultores e de vender o nosso conhecimento, né? Uma coisa que eu trago que é muito importante, assim, para a vida do consultor, é que se você quer ser consultor, você tem que ter ideia de que você sempre precisa saber mais, mais, mais e mais. Uma venda que você vai fazer que não der certo, você tem que pensar que você precisa estudar mais, buscar mais conhecimento para aquilo dar certo. Um projeto que você trabalha com o cliente, por mais que você tenha ótimos resultados, você tem que analisar os pontos que você tem que melhorar e buscar mais conhecimento. E o Gustavo, por mais que ele tenha aí uns 10 anos de experiência dele, agora mais, ele sempre se colocou ali com a gente num processo de aprendizagem. Então, no Ser Consultor, um dos propósitos maiores é esse processo de sempre aprender, que eu acho que isso é muito importante. E uma outra coisa muito positiva, né, Gustavo, é que você sempre se colocar nesse posicionamento que nunca você sabe de tudo, porque muitas vezes quando você pensa ser consultor, você pensa, eu tenho um conhecimento muito vasto sobre essa área, eu vou vender o meu trabalho e vou falar para as pessoas o que elas têm que fazer. E quem te ensina mais é o cliente, né? Ele é o dono da empresa, ele vive aquilo todos os dias, ele respira aquilo todos os dias, ele que vai te dar os caminhos. Você está ali como um apoio, um alicerce e uma pessoa de fora que traz uma visão diferente.
Total. E, Camila, em relação ao que você falou, é para a gente poder aquecer os motores, hoje eu estava conversando isso com o time do Ser Consultor. Ficou muito claro para mim na semana passada, a gente fez uma pesquisa e dou uma sugestão para todos que estão aqui, tá? Façam uma pesquisa com as pessoas, com as empresas que estão entrando em contato com você, para você conhecer um pouco mais dessas pessoas. Quanto mais informação você tiver dos seus clientes, mais fácil você consegue direcionar estratégia, mix de produto, campanhas de marketing, por aí afora. E olha que coisa de louco. Eu estava conversando com um consultor na sexta-feira, né, ligando para um desses consultores, e ele falou assim, Gustavo, eu acho genial o projeto, acho genial a ideia, só que tem um ponto que é o seguinte, eu já sou consultor, eu já ensino as empresas, e aí eu falei para ele, fiz uma pergunta que eu faço para você agora, independente da tua conjuntura. Tá, você é consultor, ou você é colaborador, ou você é empresário, ou você é líder, mas você acha que você não precisa aprender? Porque muito ensina aquele que mais aprende. Tanto, meus caros, que a mensagem ficou muito clara para mim na semana passada para cá, é o seguinte, apesar de ter 10 anos como consultor, apesar de ter atendido mais de 250 empresas, apesar de, como professor da Conquer, ter contribuído para o desenvolvimento de mais de 400 líderes de empresas de médio, grande porte, multinacionais, eu sou fã da frase de um dos caras mais inteligentes que passaram na Terra, que é o seguinte, o que Sócrates dizia, né? Eu só sei que nada sei. Então, nós não sabemos de nada, mas nós temos que estar dispostos realmente a descobrir e a aprender. E isso, eu vejo que é um dos maiores problemas dos empresários de hoje em dia. Eu vejo que é um dos maiores problemas que mata o consultor, que é o ego. É o cara achar que já sabe. E aí, quando você acha que você já sabe, você está enrolado. Mas tudo bem, Camila, vamos voltar ao centro da nossa conversa. E eu gostaria de ouvir de você de uma forma intencional, porque eu tenho várias perguntas que eu preparei aqui hoje para te fazer. Mas a primeira é, por que você resolveu ser consultora empresarial? O que te estimulou a você entrar nesse mercado e nesse mundo? Bom, eu sou uma pessoa que sempre tem uma visão da minha vida daqui 10 anos. E eu também sou uma pessoa muito curiosa. Eu quero saber o que está acontecendo, como que as coisas funcionam. E aí é muito interessante, né, que a minha formação é geógrafa. E aí eu sempre trabalhei, né, com análise de dados dentro da minha área. E aí, como geógrafa e depois mestre, né, na área também, eu trabalhei numa consultoria, né, com planejamento urbano, num projeto do ICES, Iniciativa de Cidades Emergentes Sustentáveis. Então, ali naquele momento, eu comecei a me desenvolver, né, dentro de contato com pessoas. Ali eu aprendi, né, matriz de stakeholder, organização de eventos, toda aquela integração voltada bem de gestão de pessoas, saindo um pouco da minha área. Eu falo que eu entrei como geógrafa, mas a aprendizagem que eu tive foi o que me impulsionou para onde eu estou hoje. E eu trabalhei com muitos consultores. Posso fazer um parênteses? Aham. Porque aqui tem algo importante. Muitas vezes as pessoas me perguntam, qual que é a profissão para ser consultor? A profissão chama-se experiência, prática e teórica. Vocês estão diante de uma geógrafa que é consultora, de um mercadólogo formado em marketing que é consultor. Eu já vi que tem administradores aqui que são consultor. Então, muito mais do que formação é a sua experiência. Aí, recentemente, uma pessoa que é da área de nutrição, nutricionista, me falou, Gustavo, eu posso ser consultora, mesmo assim não tendo formação, mas eu tenho experiência em processo. Eu falei, claro, provavelmente você vai entender muito mais de processo, por mais que seja um nutricionista, do que um administrador que nunca mexeu com isso. Então, só destacando, Camila, que você falou algo que é fundamental, né? Como geógrafo, você começou a entrar para esse mundo, então fique claro. Para ser consultor, não é sobre idade e nem sobre formação, mas sim qualquer experiência que você tem. E aí, quando eu terminei esse projeto, eu decidi que eu ia trabalhar com consultoria. E aí eu comecei a pensar como eu ia trabalhar com isso. Aí eu fiz um outro trabalho para uma empresa de Curitiba. E eu falei, gente, eu vou fazer isso. E aí lá no início, né, com o meu amigo, né, o Cristóvão, que foi o meu sócio no início,
a gente falou, bom, a gente sabe trabalhar com dados, sabe trabalhar com pesquisa, vamos fazer pesquisa de macroeconômica, de economia, de mercado para as empresas que querem se expandir. É tipo assim, era uma mestre em geografia e um pós-doutor em geoeconomia. E aí nessa que hoje, né, estamos eu e o Murilo já era engenheiro, e aí a gente descobriu ciência de dados. Aí a gente falou, gente, esse negócio aqui é o futuro. Vamos estudar isso aqui, vamos aprender como que a gente pode trazer para as empresas essa ciência de dados, né? Porque é uma coisa que é utilizada pelas grandes corporações, né? Nós sabemos que agora que as pessoas, principalmente com a pandemia, né, que foram para o online, foram para as redes sociais, foram entender o cliente através das redes sociais, porque daí você tem a ciência de dados, o Big Data, então você muito se ouvia falar sobre esses termos e pouco tinha-se prática, né? A gente fala que a gente viu isso lá antes da pandemia. E aí essas pessoas começaram a enxergar isso e aí fomos nos especializar em ciência de dados e eu sou uma pessoa muito curiosa. E aí eu tinha amigos que eram empresário, aproveitei para entrar em associação de empresários, para conversar com as pessoas. E um ponto, Gustavo, que eu aprendi com pouca experiência, né? Porque né, tem consultores aí, principalmente que fizeram o projeto Ser Consultor comigo, que tem uma experiência excepcional, é que quem vai dizer para você o que precisa é o cliente. Muitas vezes você tem uma coisa formada na sua cabeça, que foi o que aconteceu com a gente. Começamos a estudar ciência de dados e aquela, as empresas precisam disso. Nós temos que oferecer isso, temos que fazer dessa forma. E aí foi aquele ponto que não engatinhava o negócio. A gente vamos entender o que as pessoas precisam. E aí foi que eu comecei a estudar a fundo gestão empresarial, trouxe uma capacitação para a empresa de construir processos da minha própria empresa, né? Colocar minha empresa dentro de ISO 9001, PDCA, entender toda essa estrutura metodológica, né, métodos aplicados dentro da minha própria empresa para depois eu levar para a empresa dos meus clientes. E aí a gente foi entendendo. Eu falo, Gustavo, que a análise, eu costumo dizer hoje em dia que a análise de dados, ela é igual a um hemograma, né? O hemograma você tem ali os indicadores que mostra como o seu corpo está, seus glóbulos, suas plaquetas, e o número ideal de como o seu corpo deveria estar. E é a mesma coisa que a gente trabalha nas empresas. Quais são os seus indicadores hoje, né? Como que está, mas antes de você partir para uma análise de dados, trazer a tecnologia e toda essa coisa que a gente trabalha, você tem que entender os processos da empresa, os objetivos do gestor, do líder, as metas, onde ele quer chegar, para daí você trabalhar essa base de dados, para que quando ele tem uma dashboard com os indicadores, que ele monitore financeiro, vendas, independentemente das metas que ele tem de melhoria dentro da empresa, ele possa ter um trabalho onde solucionou o principal problema dele. Porque trabalhar com os dados é um pouco complexo, porque um número sozinho, ele não diz nada. Principalmente dentro de uma empresa que é sistêmica, como, a empresa é como se fosse um corpo mesmo, né? Os setores ali são os órgãos que se interligam e formam um sistema. No caso, nós temos nosso sistema do nosso corpo e a empresa também é um sistema. Então, a gente parte desde essa parte de analisar qual é o processo, melhorar o processo, entender de fato qual é o problema que esse empresário tem, que é gestor, que é líder, né? Porque a gente tem muito isso, né, Gustavo, nas empresas. A pessoa que é gestora, ela é líder, mas ela também trabalha na empresa, porque né, a gente tem um número muito alto de microempresas, então as pessoas né, têm vários braços ali. E o ponto que você comentou, primeiro, né, você falou sobre a parte de ser cientista de dados. Até tem um cara que entrou aqui agora, acho que ele está por aí, que é gestor de uma das empresas de consultorias, eu fui cofundador, acho que ele está por aqui, que é o Danilo, que ele é um especialista também nessa área de dados. E eu sempre digo o seguinte, para quem está procurando a profissão do futuro, não se existe muitas respostas ainda, porque, de acordo com a Organização Mundial, ainda 65% dos empregos de 2030 ainda serão criados. Mas um fato é, hoje em dia, cientista de dados já está ganhando mais do que médico.
para grandes corporações. O que eu quero dizer com isso? Daqui a pouco a gente vai voltar para a parte do projeto Ser Consultor, mas que é importante, fundamental, que as empresas cada vez mais desenvolvam o quê? Tomada de decisão embasadas em dados, não no que eu acho, porque o que eu acho eu estou suscetível a gastar muito tempo em dinheiro, né? E aí, Camila, uma coisa que eu vejo muito, que você tem uma oportunidade tremenda para explorar. Camila, eu tenho uma notícia boa para você, uma melhor ainda. Qual que você quer primeiro? Pode ser a melhor ainda, depois a boa. A melhor ainda é que você vai explorar um oceano azul. E a boa, ou talvez você escolha qual que é a melhor ainda, a boa, tá? E a boa é que você vai ganhar muito dinheiro. Sabe por quê? Porque um grande problema das empresas hoje, muitas delas não gerenciam dados. Para quem está assistindo essa live agora, responde na ponta da língua quais são os 3 indicadores mais importantes da tua empresa. Tem gente que não tem isso claro. E se tem claro, isso não está claro junto com o time. Segunda coisa que eu vejo de problema das empresas hoje, quando elas já têm os indicadores claros, é que não é feito um acompanhamento de rotina diariamente ou semanalmente. Muitas vezes se olha no retrovisor depois que acabou o mês. Mas quando acabou o mês, você não tem mais o que fazer. Aí tem gente que fala assim, não, Gustavo, eu tenho os indicadores, eu atualizo e eu acompanho. Mas para esses, eles acabam errando no terceiro passo, que é o quê? Eles não analisam os indicadores, porque dado como você bem falou, se você não analisar, é só um número. Número por número não vai resolver sua vida. O que vai resolver é a tua capacidade de análise para poder, de fato, pegar aquele número, analisar e levar para um plano de ação. E aí eu quero compartilhar, meus caros, para quem está aqui conosco, o pessoal da iDados, que é essa consultoria de gestão de resultados, especialista em dados, o qual a Camila representa, foi a empresa que desenvolveu o nosso BI iniciante, né, Camila? A gente está com Excel, né, iniciante, mas aonde que agora, diariamente, eu tenho os meus indicadores atualizados pelo time e eu consigo acompanhar a evolução. Sabe o que está acontecendo? Está acontecendo que a gente está movimentando cada vez mais para poder atingir as metas, porque todo mundo tem claro como está a evolução. Então, uma mensagem para você que está assistindo esse vídeo agora, ó, presta atenção. Você não precisa ser bom em tudo. Considera que você não é, eu também não sou. Mas algo que pode mudar a tua vida, o teu resultado, é você implementar uma gestão para resultado do teu negócio. Quer fazer isso? Aí você tem uma consultora aqui abaixo, ó. Clica aí, marca uma conversa com a Camila, né, que eu tenho certeza que ela vai poder te ajudar nesse processo. Camila, voltando um pouquinho agora para o projeto Ser Consultor, você falou algo que eu acho que é o fato. Depois que a pessoa atende o primeiro projeto de consultoria, eu quero ver ele não querer fazer o segundo. É viciante esse negócio, gente. Isso é melhor que droga, não dá nem para comparar. É viciante. E eu quero te perguntar assim, como é que foi o teu primeiro projeto? Quais foram os desafios que você teve? E como que foi a experiência do teu primeiro projeto de consultoria? Então, durante o projeto Ser Consultor, foi uma das coisas que fizeram me candidatar lá na vaga, né? A gente tinha um modelo de negócio e eu já analisava que eu tinha que dar uma pivotada nesse modelo de negócio. E aí, no Ser Consultor, né, ajudou a gente a desenvolver um outro tipo de serviço, né, que nós fizemos com uma parceria. E aí, nós fechamos uma consultoria também. E aí, a gente está desenvolvendo essa consultoria, né, agora de forma online. E aí, tivemos um outro trabalho também já voltado para estruturar dados. Então, a gente foi trabalhando agora em dois tipos de serviço. Né? Aquele cliente... Os dois são online? Os dois que você tem feito são online? Os dois são online e um pessoalmente. Okay. Aí esse pessoalmente é porque a gente, né, consegue encontrar a pessoa em alguns momentos. Por conta da pandemia também, eu priorizo bastante o online. Né? Porque quando você traz dados, organização de dados, planilhamento, você consegue fazer esse compartilhamento. E aí, através do projeto Ser Consultor, que eu terminei em junho, acho que foi junho, né? Maio ou junho, não lembro. Acho que foi. A partir dali a gente pivotou e fomos fazer uma nova proposta comercial, um novo modelo de vendas, porque o projeto Ser Consultor te ensina bem o beabá, né, da consultoria. Como você fazer uma venda, como você estruturar um projeto, né? O Gustavo sempre fala,
às vezes a gente tem que ir com calma. Se você quer terminar, você fala, nossa, eu vou fechar um monte de contrato, porque eu aprendi um monte de coisa. O Gustavo fala, feche 2 contratos, entregue com excelência, que os outros vêm. Então, às vezes, a gente tem que ter calma também, porque a partir do momento que você fechou um contrato, você tem que ter entrega de excelência. E muitas vezes você pega um monte de coisa para fazer, porque você acha que você está, nossa, agora eu sei fazer tudo, e aí você acaba não conseguindo trazer as entregas. Então, isso também é interessante, você ir com calma e sabendo que. E aí você vai ganhando experiência, porque assim, Gustavo, a consultoria, eu falo que você pode prestar consultoria em qualquer área, mas a principal é que você tem que entender de pessoas e começar a entender cada vez mais de pessoas. A gente pode trabalhar com gestão de resultados, mais focado em dados, mas o processo todo ele é feito por pessoas. Então, é uma coisa que a gente aprende muito também no projeto Ser Consultor. O foco sempre vai ser pessoas. E aí depois vai ser as entregas que você vai gerar, né? Porque no nosso grupo tinha vários consultores, né? De venda, de marketing, de financeiro. Então, cada um tem a sua entrega específica, mas o core do negócio da consultoria, para qualquer consultoria, vão ser pessoas. Concordo em número, gênero e grau. Prova disso, se vocês olharem o Stories hoje, eu comentei sobre isso. O que é mais importante na consultoria? Pessoas ou processos? Você tem que saber o processo porque ele vai te levar ao resultado. Mas se você não entender de pessoas, se você não improvisar para poder entregar mais valor para as pessoas, vai fazer outra coisa que você está fazendo um favor para a sua vida profissional e para os clientes. No final das contas, são as pessoas. É o próprio time da empresa e não o consultor. Se engana, cara. Ó, se engana que você acha que sou eu, consultor, que chego lá e faço transformação na empresa. Eu conheço empresa que recentemente aumentou em 400% o faturamento. Aí olha e fala, nossa, foi mais o Gustavo que fez isso? Não, foi as pessoas. Mas por quê? Porque se você tiver um caminho de desafiar as pessoas, elas por si só, por instinto de sobrevivência, de crescimento, elas vão entregar resultados. Camila, no projeto Ser Consultor, de tudo que você vivenciou, né? Um projeto que nós temos lá 7 módulos, né? Hoje, agora, você foi a turma Gênesis, está bem mais estruturado, com ferramentas, 100% online, mas de tudo que você vivenciou, o que você mais gostou do projeto Ser Consultor, de verdade? Olha, no meu caso, eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de aprender e de estudar. Então, as pessoas que gostam muito de estudar, elas têm um pouco de trava com ação. Quando você estuda muito, porque quanto mais você estuda, eu até assisti uma live sua com uma consultora que eu esqueci, que eu lembro que foi um divisor para mim aquela live, eu estava no projeto Ser Consultora ainda, que ela falou: entenda o problema do seu cliente e aí você busca as ferramentas para você solucionar o problema dele. Porque se você ficar estudando todas as ferramentas que existem, você nunca vai conseguir fazer uma venda e realizar um trabalho para alguém. Porque você sempre vai estar ali buscando a perfeição, buscando aquilo que se adequa, e aí você não sai do lugar. Então, para mim, a principal coisa do projeto Ser Consultor é método e ação. E aí, essa é a receita para qualquer tipo de coisa que você for fazer na sua vida. Método e ação. É como tem aquele livro lá, indicar aqui para o pessoal esse livro do Vicente Falcone, O Verdadeiro Poder, que para mim é um livro excepcional, que ele fala muito sobre gestão, sobre meta, sobre plano de ação, e ele sempre traz, né, método e ação. Ele até fala, né, que líder que não tem meta não é líder. Então, a partir do momento que você só fica no campo das ideias e não coloca em prática, por maior conhecimento que você tiver, as coisas não vão acontecer. E outra coisa também que o Gustavo sempre falou e é muito importante, o fato de você ao menos ajudar alguém. Você sabe que tem alguém que precisa de uma ajuda naquilo que você tem uma expertise, vá lá e ajuda, faz para a pessoa. Por quê? Porque aquilo pode te gerar uma indicação, dali você pode aprender alguma coisa que você pode ter uma aplicabilidade maior no seu negócio. Então, todo conhecimento que você coloca em prática
E o consultor, gente, acima de tudo, é você ajudar as pessoas a crescer. Eu acho que o papel mais, assim, bonito de ser consultor é o papel de transformação, mas não é você que transforma as pessoas, você faz parte do processo de transformação de uma empresa e de vidas, porque uma pessoa que é dona de uma empresa, aquilo ali faz parte da vida dela, é um sonho, é algo que ela construiu. Então, você pode ter certeza que o seu trabalho com resultado vai fazer parte de um processo de transformação. Total, total. A Alexandra, que é a consultora que você comentou, ela chama Alexandra. E ela Isso, fala, verdade. a Alexandra fala o seguinte: você quer ser consultor? Quero. Então, quer mesmo? Quero. Saiba que o primeiro requisito que você tem que ter, você pode até não gostar de pessoas, mas você tem que realmente ter tesão por fazer a diferença na vida das pessoas. Se você não se instigar em fazer o bem, em fazer a diferença, esquece. Você vai se decepcionar muito nessa jornada de ser consultor. Camila, uma pergunta que as pessoas me fazem bastante, né, durante a caminhada aqui do Ser Consultor, é: Gustavo, mas será que isso é para mim? Olha, eu conheço gente com mais de, vamos pegar um exemplo, mais de 45 anos de idade, tá? Tem mais de 15, 20 anos de experiência. Que a pessoa fica falando, cara, será que eu tenho experiência suficiente? Eu vou trazer para vocês o seguinte: eu garanto para vocês que nesse momento, no meio de 20 milhões de... Gente, é 20 milhões. É 20 milhões de empresa. No meio de 20 milhões de empresa, talvez tenha uma agora, assim como eu estava na semana passada, há 15 dias atrás, a gente estava procurando alguém de tráfego. Eu estava dando assim a minha alma se eu achasse alguém de tráfego. Imagina que a analogia que eu vou fazer é mais ou menos o que aconteceu. Eu fui para Minas Gerais, a semana passada. Olha o que eu resolvi fazer. Tinha 100 quilômetros de autonomia o carro. Eu falei, não vou abastecer agora, não. Não, vou esperar um pouquinho. Puta que... Para não falar palavrão, não tinha nenhum posto depois na rodovia. Graças a Deus, depois que já tinha zerado, eu achei um posto. E se o cara me falasse assim, ó, é R$ 50 a gasolina, eu ia falar para ele, enche o tanque, por favor. Aonde eu quero chegar? Nesse momento, tem alguém que está desesperado, tem alguém que está crescendo, tem alguém que tem dinheiro. Porque, gente, o mundo está girando, o mercado está girando, que está precisando do teu conhecimento. Assim como eu precisava da gasolina, ou eu precisava do cara de tráfego, e que hoje eu falo assim, nossa, o melhor investimento que eu fiz agora no curto prazo. Mas, Camila, para essas pessoas que ficam assim, será que é para mim? Será que eu tenho capacidade? Como é que eu faço isso? Como é que você deu os seus primeiros passos e que dica que você dá para essas pessoas? Mas, assim, do que você vivenciou, não daquilo que é bonito de dizer. Como que eu começo a ser consultor? Bom, assim, eu penso em dois momentos, assim, né, falando de mim. O primeiro, nessa pandemia, eu acompanhei algumas coisas de muitas pessoas que trabalham com uma coisa e conheceram coisas novas e começaram a estudar e querem se aprofundar naquilo e mudar de profissão, né? Hoje eu faço uma coisa, tudo bem, que os caminhos que eu percorri, sempre ali com dados, com análise, se você olha da onde eu saí, onde eu estou hoje, você fala, mas como assim? Mas eu fui participar de hackathon, de Startup Week, de Empretec, de ser consultor, de qualificação para minha empresa. Agora eu estou fazendo uma especialização do método da Camila Farani, DNA lucrativo, que é um negócio inacreditável sobre gestão empresarial. Então, você vai adquirindo conhecimento e vai aplicando. Eu acho que nós não podemos nos limitar nessa questão. Eu me formei em tal coisa, eu só posso fazer isso da minha vida. O mundo tem hoje a gente tem um acesso incrível a conhecimento, a cursos. Eu acho que quando você tem força de vontade, está aberto a aprender e quer mudar e não tem medo de meter a cara, você vai conseguir trazer resultados para qualquer coisa que você fizer. E principalmente a questão, né, da idade. Muitas vezes a pessoa trabalha ali muitos anos, ela é excepcional naquilo que ela faz, mas, assim, vender é uma coisa, eu acho que é um pouco também, Gustavo, pela educação que nós temos. Todo mundo tem medo de venda. Eu mesmo tinha pavor.
Porque vendas de certa forma é se expor. E principalmente se expor ao não. Eu sou uma pessoa que tinha muita dificuldade em fazer vendas, porque eu falava, nossa, mas daí eu vou lá, vou apresentar e aí a pessoa não vai querer. Aí eu já tinha essa mentalidade. Aí às vezes que eu ia lá e a pessoa não queria, eu ainda não tinha virado a chave da minha mente de pensar o que eu aprendi com esse não. Não, você vai levar inúmeros. Pessoas para te apoiar na sua trajetória serão pouquíssimas. E ainda quando você tiver alguma pessoa para te apoiar, porque a maioria das vezes você não vai ter uma pessoa para te apoiar. Então, a questão é a seguinte: para mim, não existe idade. Eu acho que para você ser consultor, são duas coisas principais. Não parar de adquirir conhecimento e saber que quanto mais você aprender, você não sabe de nada. E o segundo, que você tem um papel de fazer parte da transformação da vida das pessoas. Eu acho que se você não tiver essa vontade, eu acho que uma das palavras que mais define esse processo, Gustavo, é empatia. Porque não tem uma profissão que você se coloca mais no lugar do outro como um consultor. Você tem que entender os problemas da pessoa, as dificuldades que ela passa, e isso também da equipe. Conforme você começa a trabalhar, as pessoas começam a se abrir mais com você. Então, não é só ganhar dinheiro, é você crescer junto com as pessoas. Então, eu acho que esse é o principal, é a mentalidade que você tem. E cada um tem um perfil, né? Existe gente para trabalhar em tudo. Eu hoje sou realizada com consultoria. O projeto Ser Consultor foi um divisor de águas, porque a minha primeira live foi com o Gustavo e hoje eu participo de um projeto que eu faço lives toda semana. E eu tinha pavor de aparecer em câmera. Então, foi uma coisa que eu adquiri lá no Ser Consultor. E processo de vendas também, que eu tinha muita dificuldade, aquele medo do não, que eu acho que é uma coisa bem comum, né? Que nós temos. Então, tudo isso eu fui desenvolvendo e também junto com a turma. Então, eu acho que é basicamente isso. A única garantia que eu dou é o seguinte: eu dou essa garantia, e depois, Camila, se você discordar, você pode sinalizar. No projeto Ser Consultor, você vai ser desafiado a todo momento. E eu te garanto, eu devolvo o teu dinheiro. Porque a Camila falou algo que eu compactuo com ela. A gente não é sobre dinheiro. Lógico, nós precisamos ganhar dinheiro. Então vamos fazer outra coisa da vida. Mas quem pensa em ganhar somente dinheiro, né, o Steve Jobs tem uma passagem que ele fala: as pessoas que ele conheceu que só queriam ganhar dinheiro, ele viu pouquíssimas pessoas dessas realmente ganhando dinheiro. Agora, quando você faz algo pelo tesão, pelo prazer que você tem, isso sim vai te levar a ganhar dinheiro, porque fica mais leve. E ser consultor é tão bom, bom. Eu sou mineiro, eu gosto de falar bom, mas é tão bom que você pode escolher fazer o que você gosta de fazer. Para alguns aqui, talvez o que gosta de fazer é mexer, por exemplo, cuidar de processo. Mas tem gente que fala, cara, falar de processo para mim eu não odeio. Eu gosto de pessoas, vou cuidar de gestão de pessoas. Não, o que eu gosto é tributário. Ou o que eu gosto é a parte de gestão de resultados, vendas. Mas o que eu posso te garantir, meu cara, você que está assistindo essa live agora, eu te garanto, nem que você queira, você vai sair a mesma pessoa. Nem que você queira. Não, eu vou desafiar porque o Gustavo falou que eu não ia sair a mesma pessoa, eu vou sair a mesma pessoa. Você não sai a mesma pessoa. Porque é um espaço de transformação. Realmente é um espaço de transformação. E, ó, para começar, eu vou deixar só uma deixa para você. Para pessoas que, assim como a Camila, que entra num projeto de ser consultor e muitas vezes tem aquele medo, que tem aquele receio, né? E fala assim, pô, cara, será? Mas eu vou receber um não numa venda. Ouve o que eu vou dizer, galera. Você tem que estar preparado para ouvir o não. Lógico que você não vai atrair isso, você vai receber um sim, porque como o Pablo Marçal fala, o não sou eu que dou para o cliente. Do cliente ele só me fala sim. Mas o não faz parte do jogo. Só que quando você começa a lidar com isso como um processo de aprendizado, essa é a sacada. Você começa a ver o que está faltando no teu processo, na tua apresentação, para você receber mais sim do que não. É isso que eu faço. Hoje a minha taxa de conversão é acima de 50%,
que na área de consultoria, que vai gerar em torno de 15 a 25, é bem alta. Mas por quê? Porque eu vejo que o meu processo é um espaço sempre de aprendizado. Quando o cliente fala assim, ó, vamos supor que fosse a Camila aqui agora. Gustavo, eu achei o projeto top, mas eu não tenho interesse. Eu começo a dar risada internamente. Porque eu falo, beleza, como é que a gente vai lidar para transformar esse não num sim? Então, meus caros, o que eu posso dizer para vocês é, nós vivemos num mundo que é abundância. Vocês estão aqui para ganhar dinheiro. Vocês estão aqui para crescer profissionalmente. Vocês estão aqui para impactar a vida dos outros. Mas já falei isso hoje. Vocês mesmos se limitam. Vocês mesmos são a própria barreira. Aí as coisas não acontecem, a gente põe a culpa na pandemia. Colocamos a culpa no patrão. Colocamos a culpa no emprego. E a culpa é sua, com todo respeito. Assim como é minha também. Eu tenho total autonomia e liberdade. Camila. Bom demais. Fala um pouquinho para as pessoas que estão aqui e que, né, querem conhecer um pouco mais do teu trabalho. Você já comentou da importância sobre gestão de resultados. Mas uma pergunta que eu sempre me fiz, estando num lugar de cliente, é: como é que eu posso começar a fazer a gestão de resultados? Eu sou consultor, então imagina que tem vários, eu já estou vendo aqui que tem vários consultores. Como é que eu posso aplicar gestão de resultados para a minha empresa de consultoria? Que sugestão que você daria para as pessoas para levarem o teu trabalho para as empresas de consultoria delas? A principal coisa, né, Gustavo, é você entender onde você quer chegar. Porque, como eu falei para você ali no começo, eu até estou lendo aquele livro lá, Factfulness, né? Que é a sua opinião baseada em dados. E aí traz tem um capítulo que traz uma questão muito interessante, que ele fala, né? O número sozinho, ele não diz nada, e uma interpretação também, sem o número, ela também não diz nada, né? Você precisa dessa vinculação, você precisa do número, mas você precisa da análise, mas você precisa entender que informação você quer. Então, por exemplo, por que eu, sei lá, vamos colocar uma coisa assim, pensando numa coisa que dá para as pessoas entenderem. Eu tinha que vender 10 pares de sapatos por dia e estou vendendo 5. Mas por que isso está acontecendo? Você vai lá olhar os seus dados, você vai olhar diariamente. Qual é o seu vendedor que está vendendo mais? Qual que é o sapato que está saindo mais? Aí o seu faturamento não está interessante, mas será que é porque o produto que você tinha que dar saída de venda é o que está vendendo menos? E aí você vai começando a analisar o porquê do problema que você tem hoje. E aí, a partir do momento que você define o problema que você tem, fazendo a análise do dado que você quer, só que assim, para você fazer uma análise de dados e você obter as informações que você quer, você tem que coletar dados, que muitas pessoas não coletam. Então, muitas vezes você tem um problema de vendas, por isso que eu falo que é importante para qualquer consultor entender antes qual que é o problema do cliente. Porque muitas vezes, você falando de dados, a pessoa vai falar: eu tenho um problema aqui nas minhas vendas, eu quero olhar os dados das minhas vendas, porque eu estou vendendo pouco, não estou faturando. Aí você fecha o projeto. Não, vamos fazer a análise. E quando você chega lá, cadê os números? A pessoa não coleta os números necessários para ela ter informação sobre as vendas dela. Então, a principal coisa, igual o Gustavo falou, o indicador, o que você quer monitorar? Qual que é o objetivo que você tem, qual que é a meta e o que você quer monitorar? Você quer aumentar o ticket médio, você quer aumentar o faturamento, produtividade, lucratividade? O que você quer? Definir o que você quer? Não tem esses dados ainda? Começa a coletar, dados são os números, né? Começa a coletar os números que vão te trazer essas informações, para daí depois você pensar nas suas estratégias, o que você tem que fazer, como você tem que agir. Hoje, com o Gustavo, a gente faz o trabalho que vem das redes sociais. Por quê? Porque o Gustavo tem o projeto dele que ele quer analisar o engajamento das redes sociais dele. Para ele analisar o engajamento da rede social dele, ele tem que começar a coletar os dados da rede social para ele conseguir fazer uma análise e ver como que está o comportamento nas redes sociais dele. Então, sempre o que você quer, onde você quer chegar, aí vamos olhar a base de dados que você tem. Existem pessoas que não têm base de dados, então a gente pode montar toda
Planilha, a gente sempre fala, gente, planilha de Excel, muitas vezes você vai falar, eu não faço essas coisas porque eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro para investir em tecnologia. Eu aposto que você tem um Office na sua empresa. Pega uma planilha de Excel, vamos estruturar ela, vamos criar as fórmulas ali, vamos colocar os números que são importantes para você. A partir de 3 meses, vamos começar a fazer as análises, vamos começar a colocar as metas, os indicadores, traçar as estratégias para você alcançar o que você quer. E assim as grandes corporações fazem, elas não dão um passo sem olhar os dados. Outra coisa que eu trago também que é importante, Gustavo, você sempre também olhar os dados do mercado. O mercado no qual você está inserido, né? É importante também. Você, por exemplo, nós estamos no mercado da consultoria. Como que está a consultoria? Está crescendo? Onde está crescendo mais? Onde as pessoas estão consumindo mais isso? Qual que é o setor de empresa, por exemplo, que consome mais consultoria? Então, além dos dados da sua empresa, é interessante você trazer uma comparação também com aquilo que acontece no mercado. E aí você vai se tornando uma empresa mais inteligente, né? Porque tomar decisões baseadas em dados faz de você uma empresa inteligente. Nem uma Amazon, nem uma Apple, nem uma Microsoft toma uma decisão no achismo, né? Total. É assim, para quando que eu devo começar a implementar a gestão de resultados, meus caros? Para ontem. Se você não está fazendo isso, com todo respeito, você está atrasado. Camila, eu tenho mais 3 perguntinhas para você, para a gente ir finalizando, mas não menos importantes. A missão do projeto Ser Consultor é tornar disponível um estilo de vida a field através de ser consultor empresarial. Para quem não conhece, né, e está ouvindo agora a primeira vez, o estilo de vida a field é um estilo de vida onde você vai ter autonomia, onde você vai conviver com o aprendizado, ter flexibilidade de poder trabalhar de qualquer lugar. Por exemplo, semana passada eu estive em Minas Gerais, depois vim para São Paulo, estive em Curitiba, agora Maringá. Então você pode trabalhar de qualquer lugar, né? Como a Camila comentou, que já está fazendo consultorias da forma digital. Você vai ter a questão do impacto, se aumenta o seu raio de impacto nas pessoas, eficácia, ou seja, não significa que você vai trabalhar menos, tá? Mas é fazer mais com menos. A tua hora começa a ter mais valor, porque você está vendendo o teu conhecimento, liberdade financeira e liberdade de tempo e desafios. Dentro do estilo de vida field, Camila, e como consultora empresarial, qual que é a palavra do Afield que você mais se conecta e como que você vivencia isso na prática? Olha, desde quando eu escolhi lá atrás que eu queria ser consultora, era autonomia e liberdade. Principalmente de poder trabalhar de onde eu quiser e atender clientes de qualquer lugar. Eu acho que essa possibilidade que você tem, ela é muito boa. E eu acho que o momento que a gente está vivendo agora acelerou um pouco, né? Porque ainda a gente estava nesse processo de construção, de tentar fazer consultoria online, porque a consultoria tem muito aquela coisa, né? Do estar junto com a pessoa, do contato e tal. E aí eu acho que esse momento que aconteceu agora, que acelerou, mudou um pouco a mentalidade, né, das pessoas, de conseguir fazer as coisas online e não precisar tanto daquele contato. Mas eu acho que a autonomia e liberdade, e uma palavra também que é certa para qualquer consultor, que não que é muito difícil e não é fácil para ninguém, que é a disciplina. Que a partir do momento que você trabalha no home office e você atende o cliente online, você não tem que ir lá na empresa dele, não sente aquela pressão maior do pessoal, do estar pessoalmente ali junto, a disciplina é uma coisa que quem não tiver tem que desenvolver muito para conseguir entregar os resultados. Então, boa. Eu, de todas as palavras, eu não quero me assumir um ponto, porque provavelmente se eu fizer uma outra live eu vou falar outra palavra. Mas hoje a palavra que me inspira dentro da jornada do Afield é a flexibilidade. Flexibilidade, tempo, flexibilidade, poder trabalhar de qualquer lugar. Eu gosto, né? O meu perfil gosta da flexibilidade. Né? Então, cada um tem a sua palavra que vai se conectar, mas algo importante é, no projeto Ser Consultor, nós não estamos falando somente de ser consultor. Você é preparado para ser consultor e viver um estilo de vida field. Não é um milagre, não é do dia para a noite, mas se torna possível, como a Camila já falou aqui hoje, através de método de ação. Camila, outra pergunta que eu vou até compartilhar o que me falaram esses dias.
Gustavo, o valor do curso hoje, pessoal, para quem até tiver mais interesse, é só clicar lá na bio. A turma 3 está aberta, então clica lá, faz o teu cadastro, conheça mais se você achar necessário, né? Acho importante, até que é um investimento. O valor do investimento hoje no projeto Ser Consultor é R$ 997. Assim, olha, com todo o respeito, eu falo para as pessoas que alguém que eu tenho mais proximidade, eu falo, cara, é pior que dinheiro de pinga pelo resultado que você tem. E aí tem uma pessoa que me falou assim, Gustavo, mas será que realmente eu vou ter o retorno, eu vou ter o resultado? Porque hoje em dia está difícil as coisas e tal. Camila, essa pessoa me fez essa pergunta. O que você responderia para ela pela experiência que você teve dentro do projeto Ser Consultor? Sim, eu estou falando várias vezes sincero, mas para não mostrar que é algo maquiado, ou que tem que falar o que é bonito. Fala como que foi para você. Essa pessoa me perguntou, Camila, você que participou do projeto Ser Consultor, agora está lá R$ 997, eu estou pensando se eu faço, se isso é para mim, se eu vou ter retorno. O que você acha? Eu penso que você tem que ver o quanto você está disposto a investir em você e na sua carreira, né? Você tem que olhar as coisas com um olhar aí de investimento. E o principal que as pessoas têm que entender, o Gustavo te dá o caminho, mas a ação é sua. Então, eu acho que é uma mentalidade que todo mundo tem que ter. A ação, ela é inteiramente responsabilidade sua. Os caminhos vão ser dados, você vai aprender. Eu acho que o projeto consultor te ajuda a diminuir a jornada, né? Porque você erra menos. Porque você já vivenciou isso, então você já mostra ali o que não dá muito certo, o que dá errado mesmo, e aí você já desvia daqueles erros. Então você já tem meio caminho andado a partir do momento que você faz o projeto Ser Consultor. Mas a ação no pós-projeto Ser Consultor é sua. Isso aí é uma coisa que a pessoa tem que ter em mente bem claro. Se você não executa, não tem resultado. Né? No pain, no gain. Meus caros, a gente está chegando na reta final e, Camila, primeiramente eu quero te reconhecer pela tua evolução. Minha cara, a primeira live, que na verdade nem a primeira live, a primeira vez que eu te conheci, uma pessoa que era mais recatada, mais reservada, que tinha algum tom de vergonha, né? Era mais na dela. E vendo você aqui hoje, fazendo essa live, falando com propriedade, você atendendo consultorias, desenvolvendo o teu trabalho, reformulando o teu negócio, eu quero que você esteja ciente porque eu vou te falar. E talvez seja claro o que eu vou te dizer, mas eu ainda assim faço questão de te reconhecer. A tua evolução é drástica. Drástica. Eu te conheço há menos de 6 meses, mas uma Camila que olha 6 meses atrás e vejo hoje, outra pessoa. Autoconfiança, comunicação, ser arrojada e, principalmente, eu vejo que você não está no espaço de querer adquirir algum tipo de comportamento. Você já está empoderada para fazer a transformação das empresas através da sua consultoria. E é por isso que você está colhendo esse resultado. Então, eu quero te parabenizar, quero te agradecer, te falar que é um prazer ter você dentro, né, de todo o nosso time aí do Ser Consultor. Essa semana ainda vai ter uma novidade para vocês em primeira mão. Então, a partir de semana que vem, a gente vai se encontrar mais vezes. E agora, sempre quando eu vou finalizar uma live, eu abro para a pessoa deixar uma mensagem. E aí, eu quero que você deixe a mensagem em 2 óticas. Nós temos 2 minutos, tá? Só cuide com o tempo, porque deu 1 hora e o Instagram ele vai finalizar. Primeiro, eu quero que você deixe uma mensagem para a pessoa que está assistindo esse vídeo e que ela talvez nunca pensou em ser consultora e ela está sendo impactada por isso agora. Ou talvez ela até pensou, mas não sabe se ela está preparada, se é o momento ou se isso é para ela. Então, uma mensagem para essas pessoas. E depois uma mensagem final. E aí, como eu falei para o Mauro na semana passada, você fala o que você quiser, porque aí o tempo aqui é seu. Obrigado e tamo junto. Obrigada a você. Eu vou deixar uma frase aqui que eu acho que cabe aos 2 momentos, que essa frase eu aprendi ela com a Camila Farani, que daí é uma frase que está assim, bem na minha mente, que é: a inquietude vai te levar a lugares onde os acomodados nunca estarão. Então, eu acho que essa frase é para todos os âmbitos. É isso que vai fazer você chegar onde as outras pessoas não estão
E principalmente, você tem que estar disposta a fazer o que as outras pessoas não fazem. E vai ser difícil, vai ser sofrido, vai ter dia que você vai ter vontade de desistir e falar, meu Deus, não aguento mais isso, não vou fazer mais isso, mas tudo cabe onde você quer chegar. Então tenha claro onde você quer estar daqui 5, 10 anos e faça acontecer. Acho que é isso. Sensacional. Meus caros, quarta-feira nós temos uma live, continuamos aqui com a série Ser Consultor. Eu vou estar junto com o JC, que é o João Carlos Febro, é o famoso JC. Ele também se tornou consultor, especialista na parte de marketing e vendas, e ele vai estar aqui compartilhando um pouquinho da jornada dele. De antemão, eu quero reforçar o que eu falei lá no início da live. Uma excelente segunda quinzena do mês de setembro. E não terceirize as suas responsabilidades. Está na sua mão fazer a diferença no teu time, na tua empresa e principalmente na tua vida e na tua jornada profissional. Quer saber mais? Entra lá no link da bio do Ser Consultor. Quer conhecer a Camila? Começa a seguir ela, marca uma reunião com ela, chama o pessoal da Idados. O pessoal é foda. E eu tenho certeza que eles vão fazer diferença para vocês aí na gestão de resultados. Que é um assunto muito dito, mas que poucas pessoas fazem de forma estruturada. Camila, tamo junto. Até daqui a pouco. Obrigada, Gustavo. Eu que agradeço. Obrigada, gente, por estar aqui com a gente. Tchau, tchau. Vamos lá, galera. Ou vai, ou vai.